capítulo de número 7, a partir do verso 13. Estaremos lendo apenas 3 versículos para a nossa meditação. Você achou? Diga glória a Deus. Amém. O texto diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram. Curva a sua cabeça. Pai Celestial, nós queremos, ó Pai, entregar, consagrar este momento a Ti, Senhor, e pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Estamos desejosos, Senhor, em ouvir de Ti, Senhor. Vem nessa noite nos abençoar com a Sua doce palavra, Pai. Senhor, não é interessante as palavras humanas, Senhor. O que traz contentamento à nossa alma, o alimento para o nosso espírito, Senhor, é a Tua doce palavra, Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, por favor, fale conosco, Pai. Queremos guardar a Tua palavra nos nossos corações, para não pecar contra Ti, Senhor. Oramos, ó Pai, no nome do Seu precioso Filho, Jesus Cristo. Amém. Tome o seu assento. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi. Canta a igreja. Minha vida Te consagrei, meus dons e talentos são para Te servir, meus dons preciosos são Seus. Da minha vida sem Ti, Tu és o e meu Deus, assim como o fogo refina ouro, vem Tua obra em mim com o tempo, até que o mundo possa ver Tua brilhar. Irmãos, verso 13. Jesus está no meio de um belo, lindo sermão. Esse sermão aponta diretamente para algumas ordenanças. Assim como no livro de Deuteronômio revela um sermão, o sermão de Moisés junto ao monte, e lá ele mesmo vai dissertar certas leis morais para que o povo pudesse andar juntamente com Deus. Também Jesus, que é um Moisés maior, alguém legislador, mas não de acordo com leis humanas, mas com a lei de Deus. Jesus, ele vai elaborar um sermão magnífico. Esse sermão nós chamamos Sermão do Monte, porque era ao pé dos Montes das Oliveiras. Jesus havia acabado de sair pregando a palavra do Senhor,
entrando num barco de um homem chamado Simão Pedro, e ele havia anunciado o Evangelho de Deus de uma forma tão magnífica. Agora ele inicia um sermão tão lindo, em que a Bíblia vai dizer que uma multidão foi até ele, e Jesus mandou assentar aquele povo no meio da relva, e todas as pessoas se aproximavam dele, bem como também os seus discípulos. Jesus abriu a sua boca e começou a pregar. Dizia: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, mais do que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração. Jesus faz uma lista magnífica, e ele fala a respeito da forma como o povo, aquele que é chamado para entrar na Basileia, no reino de Deus, ele é chamado para viver. São métodos, formas pela qual os homens e as mulheres que são chamados para estar junto a ele deva andar. E é importante, irmãos, nós servimos a um Deus que ele mesmo zela para com aqueles que é chamado para andar em infinita graça. Desde o primeiro século, multidões se levantaram tentando relativizar a fé, dizendo que não é bem assim, porque o Evangelho, ele não exige nada, ele é gratuito, ele é totalmente de graça. Só que, irmãos, o Evangelho não é graça para nós, mas alguém pagou. É de graça para você, gratuito para você, mas Jesus pagou, e pagou de uma forma pesada. Jesus conquistou a nossa salvação, Jesus, ele conquistou as nossas vidas, mas foi a preço de sangue. O sangue de Cristo verteu na cruz do Calvário, ele mesmo entregou a sua vida na cruz para resgate das nossas almas. Portanto, graça para Cristo não foi barata, graça para Cristo não foi para Cristo gratuita. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, e ele prova o seu amor para conosco. Sendo nós inimigos dele, o Pai enviou o Filho para demonstrar esse amor tão infinito, cujo não há palavras que possa determinar grandeza, qualificar o amor de Deus. Ora, próprio texto, João capítulo 3, verso 15 diz: para que todo aquele que nele crê, olha que verso 15, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que Deus requer do ser humano? Apenas que ele creia e vá para dentro de Cristo, porque nós somos chamados agora para estar em Cristo, e estar em Cristo é estar numa situação de segurança. Estar em Cristo é de fato estar em paz com o Pai, porque se antes reinava a morte em nossas vidas e éramos pessoas detestáveis, agora pela graça de Cristo nós somos chamados para viver uma vida e uma vida eterna. Eu quero, com esses versículos que eu acabei de ler, eu quero apontar pelo menos os dois caminhos possíveis para qualquer homem. A prática de dois caminhos, algo dicotômico, era algo comum. Dentro do primeiro século já se pensava dessa maneira, até mesmo
alguns filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, há muitos pensadores gregos que se levantaram para poder apontar uma certa dicotomia dentro da natureza, dentro daquilo que nós entendemos por existência. Jesus, ele aponta de uma forma muito mais cristalina dois caminhos. Um caminho em que nós podemos dizer que é caminho em direção aos céus, e outro caminho que é um caminho que aponta para a perdição. Vamos lá, o capítulo de número 7, como nós lemos, verso 13, há um imperativo, uma ordenança de Cristo aqui. Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos, para que então eles pudessem entrar. Por isso está aí o verbo no imperativo: entrai pela porta estreita. A porta, logo de imediato, ele afirma, a porta ela é estreita. Irmãos, o que é algo estreito? Algo estreito é algo que é prensado, é algo que é difícil. Algo estreito, e normalmente a gente usa esse termo em algumas falas. Nossa, irmãos, foi estreita essa situação, porque foi dificultoso. Assim, irmãos, entrar no reino dos céus não é fácil. O próprio Senhor Jesus está dizendo que a porta, ela é estreita. Não tem facilidade. Se você tem ouvido pregadores dizendo que é fácil servir a Jesus, eu te digo que você está ouvindo uma mentira, porque servir a Jesus não é fácil. Servir a Jesus vai realmente contra a nossa natureza, a nossa carne. A nossa carne não deseja servir a Deus. A nossa carne não deseja servir ao Mestre. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 aos Romanos, ele afirma que há uma luta, uma resistência até mesmo nele, de maneira que ele mesmo encontrava uma lei nele, que combatia contra a lei do seu entendimento, e ele enxergava a miserabilidade que havia nele. Ele, portanto, chegou a uma conclusão: miserável homem que sou. Irmãos, tem muitas pessoas hoje no Evangelho querendo se enaltecer, se orgulhar por alguma coisa que se faz. Pessoas que querem se tornar autossuficientes, mas no reino de Deus não há lugar para a autossuficiência, para o orgulho. Pelo contrário, um homem como Paulo, considerado o filho ou o último dos apóstolos, e ele chama o abortivo, o último, derradeiro, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, em que ele está defendendo o seu apostolado, por conta de muitas pessoas levantando-se contra ele, e afirmando que ele não era um homem verdadeiro na obra, e ele fala: olha, se eu não sou um dos apóstolos, olhe para a obra, e veja porque o que o Senhor fez em vós. Porque se eu não sou para eles, eu sou então para vós. Porque eu não fui a vós com palavra de sabedoria humana, eu não fui a vós com vã sabedoria, mas fui com poder. Irmãos, a palavra de Deus não é meramente sabedoria, mas é de poder de Deus para salvar. A palavra de Deus é capaz de mudar a nossa natureza, que é antagônica à natureza de Deus, mas consegue penetrar até o ponto de vista de alma e espírito juntas, e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta palavra em que o próprio Senhor diz: coloquei-a acima do meu próprio nome, ou seja, o que Ele libera, o que Ele fala, o que Ele libera para a sua vida, para a minha vida, Ele cumpre, mesmo que o seu nome venha a ser manchado. Ele mesmo honra a sua
palavra. Irmãos, o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele vai usar de uma alegoria para ilustrar quem honra a palavra do Senhor. Ele diz que aquele que pratica, ouve as suas palavras e a pratica, ele assemelha esse homem como aquele que edificou a sua casa sobre a penha, sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os ventos e lutou, combateu contra ela, mas ela não foi abalada. Ou seja, o que dá firmeza ao crente, o que dá firmeza à sua vida, não é profecia, não é revelação, não é visões ou até mesmo sonhos. O que dá firmeza para a sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai mudar a sua vida. É a palavra de Deus, ela germinando, entrando no seu coração, vai produzir efeitos e efeitos extraordinários. É a palavra do Senhor que muda a sua mente, muda a sua história, muda a sua natureza. Que a palavra, querido, esteja em primeiro lugar na sua vida. Que a palavra, querido, seja, irmãos, o norte, a bússola, porque está escrito que ela é regra de fé e conduta para aqueles que querem seguir a Jesus Cristo. Viva na palavra, irmãos. O que Jesus diz: aquele que não é praticante da minha palavra, ele não ouve, ele não pratica, ele é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia do mar, e a chuva veio, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, porque não tem alicerce. O que dá alicerce ao crente, querido, o que dá alicerce a você, querido, é a palavra de Deus. Jesus, ele diz: entrai pela porta estreita. De fato, irmãos, há muitos querendo usando de metodologias para poder produzir um crescimento na igreja. Certo que, irmãos, tem coisas que é fato que pintar uma parede de preto é uma estratégia, mas é uma estratégia apenas de mídia. Mas não é isso que nos dá característica, identidade. Apagar as luzes não é isso que nos dá uma identidade de adoração. O que nos dá identidade de adoração, bate aqui, ó, é a minha vida com Deus. O que diferenciou o sacrifício de Caim e Abel, o que, irmãos? É isso aqui, ó, é vida com Deus. Quando Caim ofereceu, o problema não estava no sacrifício. O problema estava na vida de Caim, porque Caim era mau. E Caim era mau de tal maneira que ele pôde produzir apenas aquilo que ele tinha dentro, porque a gente só consegue dar o que temos. Você não consegue dar o que você não tem. Você só produz o que você tem. Daí, o cristão que é nascido de novo, ele está fadado a dar bons frutos. Não é algo facultativo, não é algo que você pode escolher. Se você nasceu de novo, Cristo vive em você, e você está fadado a dar bons frutos para o reino. Ora, o próprio João capítulo 15, ele vai narrar que é comparado, aquele que está em Cristo, é comparado como um galho na oliveira, que ele produz bons frutos, de maneira que o próprio Pai vai garantir a produção de mais frutos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo aquele que está em mim, que não dá fruto, atira, mas todo aquele que está em mim, ele dá fruto, o Pai poda, limpa assim,
querido, é a sua vida. Você foi chamado para viver a natureza divina, e viver na natureza divina de Cristo em você, Cristo seja glorificado na sua vida, pelas suas obras. Por isso Paulo diz: vós sois cartas vivas, há um dizer, há algo escrito, há algo na sua vida, que os homens dirão: ah, ele é diferente, ele fala diferente, ele se pronuncia de forma diferente. As pessoas não vão olhar e buscar o arcabouço de conhecimento, ou as suas metodologias filosóficas, elucubrações humanas. Ninguém vai procurar o brilho que está em você, não está nessas coisas, mas o brilho que está em você é por conta da graça de Deus, que te alcançou, que te lavou, que te fez algo novo, nova criatura. Autoridade para que você vença todas as suas lutas e adversidades. Mas a advertência é: entrai. Porque não quem se desvia, quem procura atalhos, como João capítulo de número 10 vai dizer, quem procura atalhos são mercenários, são ladrões. Mas as ovelhas entram pela porta no singular, porque só existe uma porta, só existe um pastor, só existe um Quírios, um Senhor na sua vida, e é Ele que está reinando, regendo a sua vida. Porta estreita. Outra assim, Jesus afirma que não é apenas entrar pela porta estreita, mas também você se deparará com um caminho que é todo estreito. Se no momento da sua conversão, você levantou aos céus as suas mãos, recebeu, não aceitou, recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, foi difícil. O evangelho genuíno vai dizer, todo aquele que está pregando a verdade dirá, vai piorar. Vai piorar por quê, irmãos? Jesus mesmo não aliviou, não tentou minimizar. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque a nossa alegria está onde? Está no Senhor, porque Ele diz: eu venci. Eu venci. No Calvário Ele diz: tetelestai, está consumado. No Calvário Ele diz: está pago, quitado. Ele não deve nada, ela não deve mais nada. No Calvário Ele decretou para a sua vida salvação genuína. No Calvário Ele decretou para a sua casa mudança extraordinária. No Calvário Ele decretou para a sua vida libertação de tentações, de pecados. Jesus decretou para a sua vida. E aí, irmãos, quando eu falo decretar, só Ele pode. Você não pode decretar nada. Há muitos aí que diz decreta. Quem é você para decretar alguma coisa? Não somos nada para decretar alguma coisa. As nossas orações, elas só são ouvidas, e Deus, na sua graça e compaixão, atende as nossas orações, simplesmente porque Ele está vendo não você, mas está vendo mais de Cristo em você. Porque o Filho amado não é você, o Filho amado é Jesus. Quando se ouve uma palavra lá no Jordão, dizendo: este é o meu Filho amado, em que a minha alma se compraz, está se referindo a Cristo, não a você. Todo ser humano, quando vem ao mundo, ele vem com a tendência de se tornar alguém narcisista, alguém que tenha, que
né, no seu âmago da sua alma, busca culto, louvor, de maneira que as pessoas devem te servir. Isso está intrínseco na natureza do homem. Mas em Cristo Jesus, você venceu as naturezas pecaminosas. Em Cristo Jesus, Jesus reina, de maneira que você se torna nova criatura que é vencedora. Como diz, que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ai, irmãos, o próprio Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Logo segue uma lista enorme de coisas impossíveis para os homens, mas possível para Deus. A ideia de porta para os judeus era algo comum. Jesus, na sua metodologia, ele naturalmente pega coisas corriqueiras com a finalidade de ilustrar. Por isso ele usa parábolas. Parábola é colocar ao lado de, pôr ao lado. Ele usa a figura de porta estreita, porque era comum na época. Comum para os judeus, as cidades, elas eram construídas com enormes muros, muralhas, e não tinha muita ventilação na cidade. O objetivo não era esse. O objetivo das cidades era apenas, os muros eram para proteção, e não para meramente dar uma estética de harmonia graciosa, não. As casas, as muralhas eram feitas e as portas, aliás, eu digo porta, porque normalmente uma cidade não tinha várias portas. Uma cidade era construída apenas com uma porta. Aí você me pergunta, por que isso? Porque tendo várias portas, naturalmente é fácil acesso, não é isso? Assim, querido, eu quero construir isso na sua vida. Você não precisa ter várias portas. Para ter segurança, você precisa apenas de uma porta. Uma porta aberta já é suficiente para poder trazer segurança na sua vida, para trazer provisão na sua vida. Uma porta aberta, apenas uma só, é capaz de mudar tudo. E essa porta, eu quero te dar uma linda notícia: ela já está aberta para você. As construções da época eram realizadas com muralhas enormes, com portas pequenas. Aliás, uma porta pequena, que servia apenas para abastecimento e para acesso. As pessoas entravam com carroças, carruagens pequenas, coisa apenas de 2 metros de comprimento, enfim. Mas servia para apenas o acesso. O próprio texto sagrado de Lucas, capítulo 7, Jesus vai entrar numa cidade chamada Naim. Jesus está entrando pela uma porta da cidade, e por essa mesma porta, Jesus está com uma comitiva dos seus discípulos, mas quando entra na porta, está uma outra comitiva, um cortejo fúnebre, que está saindo da cidade. Irmãos, para os judeus, lidar com aquilo que, com os mortos, com a situação de quando alguém morria, apenas você estar próximo do corpo, já se tornava uma profanação, já se tornava algo impuro. Portanto, eles não tinham, isso está na lei de Moisés, na Mishiná, na Talmud, que apontava que não podia, um judeu não podia tocar em nenhum corpo. E Jesus, quando chega na cidade de Naim, capítulo de número 7, verso de número 11, diz: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade,
eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de uma mulher, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, no caixão, e os que levaram pararam, porque era algo inédito. Um judeu tocar num caixão, no esquife, era algo inédito. Que dirá um rabino como Jesus, que estava com cerca de 33 anos de idade, e ele toca no esquife, e de maneira que o cortejo para, porque era algo inédito. E ele mesmo disse ao jovem, digo-te, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe, e a todos sobreveio um temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo que um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus nos visitou. Ou seja, quando ele decreta a ressurreição de um jovem, ele foi admirado, e perceba que ele estava indo em direção a uma cidade que havia apenas uma porta. Então, portanto, era algo comum dentro da mente dos homens, dos judeus, olhar e enxergar uma porta única dentro de uma casa. Irmãos, você precisa, e eu volto a repetir, parece que eu estou querendo ser redundante, mas você precisa apenas de uma porta. Pode ser que você esteja com muitas brechas, e são essas as brechas que estão contaminando o seu ser. Essas brechas que estão levando você para pornografia. Desculpe, eu não quero ser aqui agressivo, mas é uma grande realidade, é verdade. Está te levando a cometer atos que ferem a santidade de Deus em você. Está te levando a uma vida promíscua, uma vida distanciada de Deus. E você não deve jamais amar o mundo. O próprio João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se procurarmos amar as coisas do mundo, o amor de Deus não estará em nós. Portanto, que possamos imediatamente cercar as nossas vidas, fechar as brechas, porque são nas brechas que Satanás tem tido acesso na sua mente. São nas brechas que ele está lançando setas, e essas setas estão penetrando na sua mente e contaminando a sua psique. São nas setas dele, Satanás, é como o próprio Pedro na sua carta diz, que Satanás é como um leão. Ele é estratégico, ele espera o momento certo, o lugar certo, para tentar entrar na nossa vida e fazer com que o último estado das nossas vidas se torne pior do que o primeiro. Ou seja, irmão, seja vigilante, constante, tenha a sua vida fechando as brechas, com segurança, confiando em Deus. Você pode glorificar a Deus. Quando Jesus fala de um porta estreita, era uma linguagem comum, mas ele quer elucidar uma verdade espiritual, dizendo que o reino dos céus é uma porta, e uma porta só. Ela começa na nossa vida com apenas uma porta, e é somente nessa porta que se pode ter trocas. É apenas nessa porta que se pode ter meio de interação, de relacionamento. Quando temos em uma porta só em nossas vidas, somente Jesus pode pisá-la, somente Jesus pode entrar, somente Jesus pode abrir. O problema é que você tem dado vazão para que haja brechas, outras portas, e Satanás tem entrado e feito
arruaças destruindo a sua vida. Mas, irmãos, hoje é dia novo, é o dia em que Jesus está restaurando a sua casa, é o dia em que Jesus está restaurando a sua vida, é o dia em que Jesus está restaurando as muralhas da sua casa, da sua vida, aleluia! Jesus fala de uma porta estreita, apontando para uma conduta, ele aponta para uma maneira de viver, ele aponta para uma forma de viver que é segundo o coração do Pai. Essa linguagem usada é para elucidar justamente a busca pelo reino de Deus. Jesus mesmo diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Estar na porta estreita e entrar pelas portas estreitas caracteriza relacionamento genuíno. Ter apenas um meio de relacionamento caracteriza relacionamento perfeito e simplicidade. Porque Jesus, ele não quer, ele é exclusivo. Ele não nos divide com ninguém, ele é Senhor. E sendo o Senhor, ele quer ser o único da sua vida. Levanta as mãos, quem é casado? Casamento é um só. Casamento não é poligamia. Casamento é exclusividade. Casamento, a minha mente pertence, de forma alegórica, pertence à minha mulher. Casamento significa que os meus sentidos estarão dentro do matrimônio, apenas para o matrimônio. O meu prazer está no meu matrimônio. Eu sou casado, o meu prazer é estar na minha mulher. É dali que vem os filhos, que gera frutos no matrimônio. Ou seja, assim, querido, é a nossa vida. Ela tem que ter apenas um cônjuge, ela tem que ter apenas um marido, você tem que ter apenas um Senhor, você tem que coabitar com apenas um que é o seu Senhor. Não dá para flertar no mundo, não dá para poder negociar, não dá para, em oportunidades, você dizer, eu posso mentir, porque se você mente, você está adulterando. Por quê? Porque o novo marido que você hoje possui na sua vida, ele é Deus zeloso, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é. Como se fala de porta, em segundo lugar, ele aponta para alguém, uma pessoa, um sujeito. O capítulo 10 de João, como eu mencionei, ele disse, na verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, este é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o bom pastor. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelos próprios nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz, e não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falou-lhes esta parábola para que mas eles não entendiam as coisas que ele falava. Então Jesus disse novamente, na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta? Jesus é a porta. Você não precisa, é por isso que eu digo, você não precisa de outra porta. Porta, ele é a provisão para a sua vida. E ele diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, porque ele é a porta.
João capítulo de número 14, versos 5 e 6 diz, Jesus disse a Tomé. Tomé, ele vai imediatamente duvidar, é aquele que vai protelar de muitas coisas, quando ele diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é apenas a porta, Jesus também é o caminho. Lembra do texto? O texto é que a porta é estreita, também o caminho é estreito. Jesus, ele é estreito na sua vida. Ele estreita de maneira que ele mesmo não permite que outro entre, porque ele quer exclusividade. Ele te separou para viver um matrimônio, ele te separou para ser um contigo, assim como o casamento é. A figura do casamento que é usada lá em Romanos capítulo número 7, Paulo usa isso, dizendo que na figura do casamento nós somos como fosse uma fusão, de maneira que nós nos tornamos uma só carne, não é isso? Da mesma maneira estamos ligados a Cristo, e temos um matrimônio de maneira que somos uma só carne. Paulo usa também isso lá na carta a Efésios, dizendo que nós somos o corpo, mas temos o cabeça. E quem é o cabeça? Cristo. Quem dita todas as coisas, quem movimenta tudo, é a cabeça. Ora, a mão não poderá por si só ditar, vou pegar essa água para levar aos lábios. As pernas por si só, a perna por si só não pode se mover, se não tiver uma ordem, se não tiver uma direção. Assim, querido, é Cristo na sua vida. Você não pode se mover se não tiver uma direção de Deus. Você não pode se mover, e você conhece a voz de Cristo, apenas uma voz. Eu não estou dizendo voz de profeta, eu não estou dizendo revelação, eu não estou dizendo uma visão, não estou dizendo sonho. A voz de Cristo é uma só, que está ecoando no seu coração agora, e a Bíblia diz que essa palavra, ela é como águas cristalinas, lavando todo o nosso ser, gera em nós uma vida no Espírito. Como lá em João capítulo 7, Jesus está na festa, e ele, no momento oportuno, no momento mais crucial da festa, se levanta e diz, aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Perceba, as Escrituras apontam para Cristo, revela Cristo, e quando alcançamos essa revelação, o resultado é magnífico. O resultado são águas vivas dentro de você. Você não anda sozinho, você anda com o seu bom pastor. A porta é estreita. A palavra no grego para estreito aqui dá um sentido de trabalho de prensar uva, né? Espremer, pressionar com firmeza, ter força. Assim, querido, será a nossa caminhada com Cristo. Será uma caminhada que estamos sendo espremidos, mas quando se espreme uma uva, tem propósito de alcançar um perfeito vinho. O que Jesus já está fazendo na sua vida é isso, é transformando, amassando você para tirar algo de bom de você. E se necessário ser podado, amassado, tem propósito, e propósito de glorificação. Se você está sendo amassado por Deus, está machucando, está doendo, querido,
calma, por quê? Porque Jesus chegou para te dar alento, Jesus chegou para dizer, eu tenho um propósito nesse assunto, Jesus chegou e ele diz, eu tenho um propósito, e no meio da dor, farei coisas grandes, extrairei uma versão melhor de ti mesmo, porque quando a coisa estamos na abundância, estamos na brisa suave, tendemos a nos conformar e descansar. Mas quem disse que estamos no momento de descanso? Jesus te chamou, você não foi chamado para descansar. Ande mais um pouco mais com Ele. Alimenta-te hoje, Jesus te dá pão, Jesus te dá água, para continuar caminhando com Ele, porque estando com Cristo, e entrando pela porta estreita, que faz sentido de ser prensado, aqui também, como no Sermão do Monte ele diz, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Andar pelo caminho estreito também é renúncia, também é se abdicar de coisas prazerosas da carne, porque hoje quem domina a sua vida não é mais a carne, quem domina a sua vida e a sua mente é Cristo. Quando aos Gálatas capítulo 5 verso 8, Paulo diz, estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Mas o que ele está dizendo é que, se agora estamos em Cristo, é Cristo que vive em nós, numa situação de comunhão com Ele, vivemos a vida de Cristo em nós, de maneira que a vida é Cristo vivendo em nós, glória a Deus por isso. Entrar pela porta significa isso, viver uma vida crucificada juntamente com Cristo, estar com Cristo, e estar com Cristo, Ele mesmo exigirá de nós a morte, exigirá de nós perda, exigirá de nós crucificação. Cristo exige de nós renúncia. Cristo exige de nós que não andemos mais por vista, mas agora conforme o Espírito de Deus. Querido, se estamos com Cristo, agora Cristo vive em nós. Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier na sua glória e do Pai, e juntamente com os seus santos anjos. O que o Evangelho determina para nós? Segue, mas segue com renúncia. Se alguém quiser vir após mim, se há alguém aqui que quer seguir a Jesus, não dá para seguir a Jesus sem renúncia. Se há alguém aqui que quer seguir a Jesus, não dá para seguir a Jesus tentando salvar a sua própria vida, tentando alcançar uma segurança de maneira braçal. Se alguém quer servir a Cristo aqui, este tal
precisa se entregar unicamente a Cristo, se entregar e se lançar definitivamente aos pés de Cristo, nos braços de Cristo, para que Cristo viva em você e não mais você. E que isso implica na vida cristã, querido. Implica que você já não mais, a sua vontade não é mais aquele fator determinante para as decisões. Implica que o que eu acho pouco importa, mas o que importa é Deus e o que Ele pensa de nós, porque os seus pensamentos são muito mais elevados. A sua vontade é boa, perfeita, é agradável, perfeita. Ele não falha. Confia no Senhor, confia em Deus, porque Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te decepcionar, querido. Ele nunca vai te deixar na mão. Jesus está contigo e está te caminhando contigo, até mesmo nos momentos em que você acha que está sozinha. Quando você olhar de uma forma mais acurada, verá as pegadas do teu mestre. É quando você se deparar num olhar, como que numa contemplação, verá que quem está caminhando não é você, mas é Cristo que está caminhando, te levando no colo. No meio da estrada, não estamos sozinhos. Temos que nos preservar, viver na porta estreita, é no caminho estreito. Podemos chamar, irmãos, esta porta de uma porta aberta. Graça, uma ação de graça, porque ela está aberta, mas chegará um tempo em que a porta se fechará. A porta fechará, e as pessoas buscarão, mas não alcançarão, porque a oportunidade de salvação cessou. Foi aberta para os homens, porém a Bíblia destaca que esse caminho, ele é difícil. A maior dificuldade, irmãos, nossa, está em lidar com a nossa natureza, porque a nossa natureza caída, nossas paixões pecaminosas, o egoísmo, a idolatria, a autossuficiência, a soberba da vida, tudo isso nos leva para distante da porta que é Cristo. Devemos, de fato, renunciar o nosso desejo, os nossos prazeres, para nos aproximar de tamanha salvação, tamanha graça, tamanha provisão de Deus para as nossas vidas, querido. Renuncie, amado, renuncie os seus prazeres, ande na contramão do mundo, porque vivendo isso, verás que o Senhor não te abandona, verás que o Senhor nunca te deixou sozinho, querido. Não escolha portas abertas que sejam largas, ou caminhos largos e escorregadios, como Asaf diz, ao passo que os seus pés, quando Asaf vai indagando, dizendo, o justo tem prazeres, o justo, ele tem bonança. O Salmo de Asaf 73, o autor entra em uma crise, porque ele vê o justo padecendo uma determinada necessidade, mas até que nas privações, Deus tem propósito, sendo que ele questionava, porque o justo padece dificuldades, mas o ímpio, ele está enriquecendo cada vez mais, e depois ele é consolado pelo Senhor, e ele chega à conclusão, numa iluminação, ele vê que aos passos que os pés deles, ou seja, dos ímpios, se resvalar, a sua queda é certa. Ou seja, querido, há em Cristo a segurança de salvação para a sua vida, mas sem Cristo, vivendo portas escancaradas e largas, tentando entrar em caminhos que Deus não te chamou para poder viver, se você buscar isso,
procurar entrar em caminhos espaçosos, você se perderá no meio do caminho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amado, é bom demais dar um grito no poder ou falar em outras línguas. É bom demais ter uma mensagem estrondosa e as pessoas responderem com palmas, mas essa palavra tem o objetivo de entrar no âmago da sua alma, na divisão, lá onde o bisturi do homem não pode tocar, o dedo do homem não pode tocar, para mudar coisas em você, para que você possa entender que só deve ter um acesso na sua vida, e esse acesso pertence a Cristo. Somente Ele. Somente Ele. A nossa esperança deve estar unicamente nele. Se esperarmos por aquilo que nós podemos fazer, como Paulo diz, se esperarmos desse mundo, seremos os mais miseráveis. Pois, Paulo diz, alguém que era circuncidado da tribo de Benjamim, quanto à lei, ele era fariseu, mas ele podia se orgulhar de todas essas coisas, contudo ele para e diz, considero todas essas coisas como esterco. O que é esterco? Esterco, irmãos, eu considero tudo isso. É aquele que a Milena, minha filha de 7 meses faz, eu tenho que ir lá trocar a fralda e às vezes fede muito, irmãos. Querido, essas coisas que o mundo pode proporcionar, tem que ser consideradas como esterco. Deve feder as nossas narinas, deve ser algo insignificante e não atrativo. Deve ser algo que deve gerar em nós uma repulsa, e nós devemos detestar. O cristão deve detestar o pecado. O cristão deve se relacionar com o mundo, não enxergar o mundo como uma possibilidade de ganho, mas ele deve enxergar o mundo como sendo um lugar de uma terra estrangeira. Pastor Alain aqui da Costa do Marfim. Acredito que os primeiros meses aqui no Brasil foi uma dificuldade, porque lidar com o português, uma das línguas mais complexas, lidar com o português é difícil, e principalmente lidar com o brasileiro. E é importante isso porque o Brasil, não uma censura política, mas o Brasil está indo em uma decadência moral, de maneira que até mesmo as portas no exterior estão sendo fechadas. Por quê? Porque hoje o brasileiro, quando vai lá fora, ele é taxado como um 7-1, aquele que não paga e não tem palavra. Portanto, que há eu vendo a televisão um dia desses, eu vi que há pessoas em situação de rua, e a maioria delas são brasileiras, porque chegou em Portugal, e em Portugal tudo era na palavra. Chegando lá, o brasileiro não cumpre pagando aluguel, não é alguém justo, não é alguém imoral. E aí, irmãos, quando eu falo isso, falo com dor, porque eu sou brasileiro. Agora imagina, aplica isso para a nossa vida em Cristo. Porque como que nós devemos andar com Cristo? A gente tem que ter dificuldade de se relacionar com o mundo. Temos que ter dificuldade, porque nós temos uma natureza, e essa natureza, ela está dentro de nós, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, e nos levando a uma vida plena com Cristo. Nossos relacionamentos passam pelo crivo da santidade, da justiça de Cristo, porque quem nos justificou para nos tornarmos não um brasileiro, não um português, não um americano, nem um africano, não, nós somos chamados e temos um
sangue em nós, o sangue de Cristo da nova aliança. Temos uma natureza, e essa natureza pertence aos céus. Ah, querido, pare de olhar para as oportunidades desse mundo e achando que o mundo tem alguma coisa para te dar de bom. Porque tudo aquilo que o mundo pode proporcionar na sua vida será alegria momentânea e passageira. Tudo aquilo que o mundo tem para te proporcionar, repara, que aquele que ele é dado à bebida, dado ao vício, a determinadas substâncias entorpecentes, quando ele usa, é uma alegria, é um momento de êxtase, de maneira que ele vê estrelas, porque o ser humano sente a necessidade de ser feliz. Mas quando o efeito acaba, imagino, conjecturo porque eu nunca usei, mas o efeito, quando acaba, é depressão, é choro, porque ele agora se depara com a sua realidade. A realidade dele é a realidade de miséria, e o sentimento que ele tem é de repulsa, porque ele começa a enxergar que aquilo não leva ele a lugar nenhum. Assim, querido, é o pecado e tudo aquilo que o mundo pode nos proporcionar, pode te trazer uma alegria momentânea, mas essa não é uma verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria está no Espírito Santo de Deus. Quem tem alegria no Espírito, recebe uma alegria que não é passageira, momentânea, é uma alegria que é eterna. E essa alegria, ela é também resultado da santificação em Cristo Jesus. Quando eu não enxergo, irmãos, eu não consigo enxergar a alegria no Espírito sem santidade. A alegria, a felicidade do cristão só pode ocorrer quando ele tem uma vida de santidade. Ora, tanto é que você viver numa vida de santidade, quando você tropeça, qual o sentimento que você tem? De tristeza, de aversão por aquilo que você fez, porque você sabe que você não foi chamado para viver assim ou fazer isso. Mas quando você acerta o alvo, quando você consegue sentir Deus, quando Deus responde às suas orações, quando você sente Deus te revestir, quando você sente que Deus está podando você, de maneira que quando você está dentro de uma situação em que você outrora pecaria, cairia, mas hoje você conseguiu resistir e vencer o dia mal, o que gera em você? Alegria. Você dirá, você diz, eu não conseguia, mas agora eu consigo dizer não, porque a graça de Deus está sobejando em mim, e a santificação do Espírito está atuante na minha mente e no meu coração. E paulatinamente, nós vamos como que sendo desintoxicados na mente, na alma, de maneira que aqueles pensamentos que nos conduziam ao pecado, vão sendo expurgados, tirados de nós. Lembra? A mente, você para, e a maior batalha do cristão está na mente. Por isso, nós precisamos nos revestir de Cristo, entrar pela porta, andar pelo caminho estreito, trilhar o caminho da renúncia, vivendo estreitamente com Cristo em santidade. Esta porta é uma porta que não dá para entrar com duas pessoas. Esta porta é uma porta que só dá para entrar uma pessoa de cada vez. Ou seja, não dá para você levar ninguém, ou levar uma companhia. Não dá para você levar algo no bolso, um pecadinho no bolso.
não dá para entrar pela porta, ela é estreita e o pecado vai te atrapalhar, você não vai conseguir entrar. O caminho ainda é mais estreito e não dá para andar com um pecado. Se coloque de pé. O cristão precisa produzir frutos de arrependimento. O cristão precisa viver a palavra do Senhor. O cristão só é um cristão legítimo. Você só é cristão legítimo quando Cristo reina em você. Quando ele possui exclusividade em você. Curve a sua cabeça. Senhor, eu confesso a Ti, Senhor, que há muitas coisas que precisam ser retiradas de mim, Pai. Há muitas coisas, Pai, que Deus ainda, ó Pai, ainda está, Pai, entranhado e que precisa ser removido, Pai. E eu creio também que o meu irmão que está me acompanhando nessa oração possui coisas, pecados, fraquezas, ou até mesmo uma debilidade natural, Senhor, um complexo, devido, Senhor, à vivência da vida, coisas que acompanham, que geram bloqueios, e o teu filho, a tua filha não consegue caminhar, porque se sente paralisado em meio aos obstáculos. Pai, por favor, Tu és a nossa cura, nossa libertação, nossa vida, Pai. Cura a nossa vida, cura esta igreja, Senhor. Tira-nos da inércia, Senhor. Tira, Senhor, nós não queremos nos tornar uma igreja morna, porque, Senhor, igreja morna é uma igreja indecisa. E a Bíblia diz que o Senhor sente ânsia de vômito, Senhor. Queremos nos tornar uma igreja fervorosa, Pai, alicerçada na Tua palavra, Deus. Queremos ver as nossas famílias sendo abençoadas pela Tua palavra, Senhor. Queremos ver, ó Senhor, o Teu reino, meu Pai, o reino do céu sendo implantados em nossos corações e governando o nosso ser, a nossa mente, a nossa alma, Pai. Senhor, queremos Te adorar no Espírito, Pai, e para que isso aconteça, carecemos de uma regeneração na alma, Pai, pois é na alma que reside, Senhor, a concupiscência, os prazeres carnais, Senhor. É ali que é produzido o pecado em nós, Senhor. Pai, nós não queremos guardar pecados, não queremos ter bagagens, Pai, nesta caminhada, nesta jornada, nesta peregrinação, Senhor. Queremos continuar a nossa jornada no sentido, na direção dos céus.